Boa noite a todos, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Joseli. Já vou colocar a Josi aqui, querida. Minha parte. Vamos colocá-la. Boa noite. Boa noite, Joseli. Boa Tudo noite. bem? Vou Seja. arrumar aqui enquadramento, tá bom? Tudo Tá bem? ótimo. Boa noite para todos. Boa noite para você. Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada por estar Obrigada. aqui, viu? Deus abençoe. Pessoal, boa noite que está entrando aqui comigo também. A gente está arrumando as coisas aqui também. Minha cara aqui tá demais. Hoje é uma noite especial. Estou terminando a semana de conscientização do transtorno de déficit de atenção. E terminando assim, né, de modo figurado, porque eu continuo falando e não tenho como parar de tentar falar sobre esse assunto, sobre a dislexia, sobre transtornos de déficit de atenção, que isso a gente não se cansa de falar e não tem como parar, né? A gente tem que se informar, a gente sempre tem dúvida, né? Então, eu ainda vou continuar, estou aí com uma programação boa, ainda para o mês que vem também, já fechado, logo eu vou passar umas novidades. E quero aproveitar também e agradecer todos os elogios, todos os recadinhos sobre o workshop dessa semana. Me senti muito honrada de estar nesse workshop também, com grandes profissionais, né, de excelência, com grandes artigos científicos aí. E obrigada a todos. E vamos esperar, né? Hoje a gente vai falar com a nossa presidente da Associação Brasileira de Dislexia e o doutor, né, o professor doutor Paulo, um neuropediatra, né, que atua na Faculdade de Medicina do ABC também. Ele é neuropediatra lá e um mega no assunto também. Então, eu queria fechar com essas duas pessoas que admiro muito, gosto muito e quero que seja bem produtiva a nossa noite. E as dúvidas, as perguntas, se acaso na live a gente não conseguir responder, vocês podem enviar em direct. De alguma forma, se eu não souber, tenha certeza, vou perguntar para quem sabe e vou passar para vocês. Então, o doutor Paulo já está entrando, a nossa presidente também. Que delícia! Ai, gente, estou com medo, ansiosa com esse encontro. Boa noite. Boa noite, professor doutor Paulo. Boa noite, querida Anjinha. Tudo Boa noite. bom? Oi, Tudo bem? Paulo. Ai, gente, eu tava até com medo desse encontro, sabia? Eu falei, ai, meu Deus, fechar essa semana de... Que fechamento! Olha, que honra. Obrigada por aceitar o meu convite, os dois. Assim, tenho grande admiração. Eu sou muito, assim, querida Ângela, doutor também, com um trabalho magnífico. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente. E eu não vou falar muito, porque aqui o negócio é o doutor e a nossa querida mestre Maria Ângela falar com a gente. Então, assim, boa noite a todos, sejam bem-vindos e obrigada por estar aqui. Prazer é todo nosso. A gente está super à disposição, como sempre. Eu e a Ângela, a gente faz uma dupla muito boa falando sobre dislexia, TDAH. A gente está sempre junto, querendo esclarecer todo mundo e tirando as dúvidas da maneira mais simples e Sim, correta possível para todo mundo, para professores, É, médicos, para pedagogos, para psicólogos, para toda a comunidade que gosta e que trabalha com neuropediatria, com psiquiatria infantil, com pedagogia. A gente sempre trabalha em equipe, né, Angela? E sim, muito a importante. gente
muito sempre importante. está fazendo trabalhos multidisciplinares junto, e esse contato do médico com a fono, com a TO, com a psicóloga, é fundamental para o nosso pacientezinho. Então, a gente está à disposição, e eu deixo a palavra para a Ângela também, senão vou ficar falando muito, né, Ângela? Eu gostaria de agradecer o convite da querida Samantha. É uma honra estar aqui com o Paulo e com você, Samantha. E agradecer os nossos amigos que estão entrando. Ah, então, que delícia. Eu só tenho que agradecer, eu acho que essa união, profissionais de qualidade quanto vocês, e a gente como família, que também tem um papel nesse meio desse tratamento, né, que é tão importante, e passar essa informação. Então, assim, vamos abrir a live. Eu sou Samantha Oliveira, né? Eu montei esse projeto aqui depois do diagnóstico do meu filho. Eu percebi a falta de informação. Fui atrás, corri atrás, graças a Deus encontrei a Associação Brasileira de Dislexia, que apareceu na minha vida, e me informou com informações de qualidade, para dar uma qualidade de vida para mim e para o meu filho principalmente. E assim foi, montei para pegar um pouquinho da ABD e tentar multiplicar isso. Então, assim, estou aqui apenas como uma ponte mesmo. Eu gosto muito dessa palavra, né? Uma ponte entre a ciência, trazer ela como uma ciência humanizada para essas famílias. Então, vou começar um pouquinho antes falando sobre a nossa presidente. Então, Maria, ó, eu falo tanto Ângela, Anjinho, que aqui tem que falar um pouquinho melhor, né? Ó, nossa mestre Maria Ângela Nogueira Nico, ela é fonoaudióloga, psicopedagoga, né, presidente da Associação Brasileira de Dislexia e membro da CEDA, Centro Especializado de Distúrbio de Aprendizagem. E o nosso professor, né, doutor Paulo, ele é neuropediatra. Se eu estiver errada, o senhor me corrige, que eu dei um resumão aqui. Ele atua no hospital como neuropediatra, no Hospital São Luís do Morumbi e Hospital da Criança. E coordenador do ambulatório de doenças raras da Faculdade de Medicina do ABC. Falei certinho, né? Ah, que delícia! Então vamos começar. Ó, bastante gente, agora eu acho que já está na hora de a gente falar do nosso assunto. Queria que você falasse, Ângela, para a gente sobre o que é dislexia, se isso com o tempo piora ou não, e o que causa a dislexia. Bom, a dislexia é um dos muitos transtornos de aprendizagem, onde a criança vai falhar no processo da alfabetização. Ela é genética hereditária, tem uma carga genética muito grande, né? Então, se algum parente, um pai, um tio, uma mãe, um avô, então já tem que ficar de olho nessa criança. Ela não piora, porque a criança nasce e morre com a dislexia, ela não tem cura, ela não é uma doença, mas quanto antes for feita essa avaliação, melhor. Porque senão ela vai atingir as outras áreas, não só a leitura e escrita, né? Principalmente assim, na área acadêmica, na história, geografia, todas as áreas. E depois, como consequência, se essa criança não for avaliada cedo, assim, um emocional. Então, assim, ela vai ter muitas coisas mais emocionais como consequência dessa não avaliação, porque essa criança não sabe o que ela tem, ela fica perdida, se acha burra, né? Então, fica com ansiedade, depressão. Então, o adolescente adulto que chega para a nossa avaliação já chega com esse quadro. Não é, doutor Paulo? Eu posso dizer um pouquinho sobre esse emocional pelo meu filho. Como ele foi tardio, até hoje, com 13 anos, eu tenho que lidar com esse emocional dele. Porque esse impacto, né, de não encontrar pessoas que sabem o que está fazendo, foi muito... até hoje a gente leva isso e sempre tem que pensar nessa autoestima, né? E aí é onde a família tem que realmente se habilitar com vocês e tentar subir essa autoestima, né, doutor?
Sem dúvida. É um distúrbio, né, também neurocomportamental de relevância muito importante, né? Acho que entre 5 a 15%, se eu não me engano, de toda a população tem dislexia, quer dizer, é um distúrbio bastante frequente em termos populacional, né? E a gente percebe que as crianças têm grande prejuízo, principalmente a nível acadêmico, no início da vida, né? Realmente isso é detonado na escola, mas com o passar do tempo, né, vem as coisas que vêm junto com isso, né? Um fracasso, uma ansiedade, outros problemas que vêm decorrente dessa dificuldade tremenda que esses pacientezinhos carregam desde o princípio da vida deles. Na realidade, eles começam com a dislexia, mas eles são estigmatizados de outras maneiras, outras formas, e acabam sofrendo desnecessariamente. Hoje em dia eu posso falar isso, porque a gente tem que dar todo o apoio para eles não sentirem isso, entendeu? Então, quanto mais precocemente, infelizmente não foi o que aconteceu com o seu filho, mas quanto mais precocemente a gente fizer esse diagnóstico de dislexia, existem hoje em dia inúmeras intervenções a serem feitas e realizadas para beneficiar toda essa gama de crianças que têm dislexia. Então, a gente está falando em uma coisa de população, a gente não está falando num número pequeno de gente. Quer dizer, numa classe de 100 alunos, pelo menos 5 deles, pelo menos, vão ter o distúrbio. Tudo bem, eles podem ter de uma maneira mais leve, de uma maneira mais grave, uma maneira mais severa, mas realmente vai existir. E isso é um fenômeno mundial. Não é um fenômeno Brasil, é um fenômeno internacional. Né? As outras condições aqui no Brasil é que vão fazer com que isso se torne até pior, né? Porque a gente tem condições de sala de aula que, em termos de escola pública, agrava mais ainda essa situação. Mas é uma situação muito difícil para toda a população. Fala, Gia. Mas a gente tem que falar assim, quanto antes for feita essa avaliação, melhor. Mas a gente só vai poder falar em dislexia depois que essa criança passou 2 anos pelo processo de alfabetização. Então, antes é uma criança de risco, mas essa criança já começa com a intervenção. Depois que ela passar por esse processo de alfabetização, a gente refaz esse diagnóstico e fecha como dislexia ou outros transtornos ou dificuldades. Mas essa criança já vai melhorar muito com a intervenção. E em todos os aspectos, porque a Ângela sabe, eu tenho uma menor hoje, ela está com 8, e ela já começou a dar os sinais, e aí eu já fiquei alerta, né? Com 5 anos, 5 para 6, né? Ela já estava com 6, ela já entrou em intervenção. Aí, com essa intervenção, ela está já há 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio, ela já entrou para risco, e ela está em risco ainda, mas ela é outra pessoa. Ela dá aula na escola sobre a dislexia, que a dificuldade dela é só de leitura, ela fala. Então, assim, o impacto da dislexia para ela, se para frente, depois dessa pandemia, a gente vai lá para a BD, né, Anginha? Você vai ter que me aguentar. A gente rever tudo que está acontecendo e realmente fechar o quadro, né? A autoestima e o impacto foi outro, porque ela já está sendo estimulada, né? Então, é muito importante, mesmo se não fosse nada, né? Só a estimulação já é tudo, né, Ângela? Sim, sim, sempre, sempre. Não, a gente começa a desconfiar muito dessas situações, lógico, na fase de alfabetização, como a Ângela colocou, né, Ângela? Sim. E a gente faz o encaminhamento já mais ou menos quando a gente percebe que existe esse transtorno. Mas eu acho que, tenho certeza que o diagnóstico multidisciplinar acaba fazendo que a gente
fala, não, esse aqui é um possível disléxico, esse aqui é um provável disléxico. Uhum. E certamente, por volta dos 8, 9 anos, né, com certeza, a gente bate o martelo. Então, com 9 Sim. anos, absolutamente, a gente tem que estar fechado esse diagnóstico para academicamente essa criança não sofrer né, mais, entendeu? A gente facilitar a vida acadêmica desse paciente, conversar com a escola, com os professores, com todo mundo, para realmente não deixar com que a autoestima desse pacientezinho nosso ela vá por água abaixo. Entendeu? Então, é importante que, pelo menos aos 9 anos, esse diagnóstico esteja fechado. Está certo, André? Certíssimo. Perfeito. E Tá assim, na certo. pré-escola, que nem o Paulo falou, na pré-escola você já encontra muitos sinais, principalmente se ele já tiver algum dos pais disléxicos, né? Então, o professor já tem que ficar atento desde os pequenininhos, né? Que quando eles não cantam as musiquinhas, não conseguem gravar rima, não desenham dentro de um limite, não querem saber de livrinho de história, já tem dificuldade em organização, pensamento oral. Então, desde pequenininhos, a gente consegue perceber que essa criança já tem alguma dificuldade. Então, a gente encaminha para o neuropediatra, né? O professor tem que encaminhar, e aí o neuropediatra vai encaminhar para essa equipe. Que é de grande importância. Doutor, queria que o senhor definisse para mim o que é transtorno de déficit de atenção, falar um pouquinho sobre ele para nós. O transtorno de déficit de atenção, ele é estudado há muitos e muitos anos, desde o 1800 no final do século, praticamente 1854, 1900. Ele é uma patologia que é muito estudada e sofreu evoluções nesse século inteiro, né? Então, a gente tenta ao máximo desmistificar essa patologia, que praticamente tem alguns grupos que negam ainda o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas é um transtorno populacional bastante prevalente também, do mesmo jeito que a dislexia. É um transtorno que praticamente 5% da população tem, né? 5 a 6% da população tem. Um transtorno que era antigamente estudado muito, né? Inicialmente nas crianças, né? Até 1980, praticamente era descrito somente em crianças. Depois de 1980 começaram estudos nos adultos, e a gente sabe que Doutor Caio. O adulto também tem o TDAH, né? O TDAH simplesmente é o transtorno do déficit de atenção / impulsividade e hiperatividade. Então, a grande chave dessa patologia é a desatenção. São pessoas que não conseguem persistir, manter um nível de atenção, conseguir prestar atenção por muito tempo numa determinada atividade. E esse é o grande quê dessa patologia. Ela pode vir com hiperatividade e impulsividade, mas ela pode vir com poucos desses sintomas. Mas o grande quê é a falta e a manutenção dessa atenção nas atividades do dia a dia. É isso que traz o prejuízo acadêmico para essas crianças, ou traz o prejuízo para o adolescente, ou traz o prejuízo para o adulto. A falta de manutenção dessa atenção, a desatenção continuada que a gente fala. E isso é uma coisa muito importante para todas as nossas atividades do dia a dia. Inclusive nos transtornos da própria dislexia, que a gente pode ter dislexia e TDAH juntos, etc. e tal, entendeu? Então, uma coisa pode vir junto com a outra da mesma forma. Antigamente era dito que era mais prevalente nos meninos, né? E ainda tem uma certa prevalência nos meninos, mas isso se torna mais ou menos igual na adolescência e na idade adulta, entendeu? Então,
é um processo, né, um processo que houve de estudo dessa patologia. Ela é uma patologia de origem genética, do mesmo jeito do que a dislexia. Existem genes envolvidos nisso, não existe um único gene relacionado, mas existem múltiplos genes sendo estudados. Não existe um marcador biológico para essa doença, quer dizer, você não consegue pedir um hemograma e fazer essa doença, você não consegue pedir um exame complementar e fazer essa doença. Essa doença ela é diagnosticada através da anamnese, né, do exame físico, do exame neurológico e de uma série de sintomas e sinais de desatenção e hiperatividade nos quais a gente trabalha o paciente no nosso consultório. Então, é um distúrbio bastante prevalente que também traz um grande prejuízo para o paciente quando não diagnosticado. Doutor, eu escuto muito falar sobre quem tem dislexia tem transtorno de déficit de atenção. Não, né? Ou você pode ter os dois, ou você pode ter separado isso. Uhum. Olha, assim, ó, quem tem dislexia geralmente tem de 10 a 40% de chance de ter TDAH também. E quem tem TDAH tem 20 a 25% de chance de ter dislexia também. Quer dizer, são coisas que podem acontecer conjuntamente e podem, podem piorar a situação tanto de uma doença, de uma patologia, quanto da outra. Quer dizer, pode trazer mais prejuízo para essa criança, entendeu? E pode vir junto, em grande quantidade dos casos. E quais as características que eu tenho que ficar em alerta? E qual para eu achar o diagnóstico? Eu vou só num médico ou eu também preciso dessa equipe com a dislexia? Você tem que, quer dizer, procurar um médico e geralmente os pais ou a própria escola que vai dar o start disso, entendeu? E existem sintomas e sinais que são muito característicos dessas crianças. Então, é aquela criança que é avoada, que vive no mundo da lua, que perde as coisas, que perde os objetos, que não você dá uma ordem para a criança, ela pensa, esqueci, ela não consegue completar as tarefas, ela está fazendo uma tarefa, aparece uma borboleta, ela começa a olhar a borboleta. Quer dizer, esses fenômenos de desatenção, o pai e a mãe, eles vêm ao consultório e eles falam, não, meu filho ele é desorganizado, meu filho é desatento, meu filho perde as coisas, eu dou uma ordem para o meu filho e ele não consegue cumprir a ordem exatamente, ele para no meio do caminho para perguntar para mim. Quer dizer, é muito fácil, né, para um profissional que entende do assunto perceber esses sintomas e sinais, né, que são muito claros. Mas esses sintomas e sinais eles são também um pouco abstratos, né? E eles têm uma listagem que é feita no DSM-5, que são 9 sintomas de desatenção e 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, a gente lista esses sintomas de hiperatividade e impulsividade junto com sintomas de desatenção. E se você tem 6 desses elementos de desatenção ou 6 desses elementos de hiperatividade e impulsividade, você acaba fechando esse diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser de simplesmente da criança ser desatenta, predominantemente desatenta, com alguns sinais de hiperatividade, ou ela pode predominar os sintomas de hiperatividade e impulsividade com alguns sintomas de desatenção. Só que o tipo mais comum é o tipo combinado, que vem as duas coisas. Então, é aquelas crianças que não param quietas, que se mexem na carteira, que falam em demasia, que interrompem, que se intrometem nos assuntos alheios, principalmente quando as crianças são pequenas, né?
Quando a criança é muito pequenininha, você fala, nossa, esse daqui é um diabinho, não para quieto, fica mexendo em todas as coisas. Então, esses sintomas de hiperatividade e impulsividade, que é aquela criança que não para quieta, não para de falar, etc. e tal, fica muito nítido, muito fácil de você perceber. Já o sintoma de desatenção daquela menina que é quietinha, etc. e tal, que está sentada na carteira, fica mais difícil de você perceber. Então, o médico, o neuropediatra, através de uma anamnese bem feita no consultório, ele consegue perceber a maioria desses sintomas e sinais que eu te falei. Ele faz um bom exame físico, um bom exame neurológico, descarta praticamente as outras doenças, porque existem vários diagnósticos diferenciais que podem simular isso, e muitas vezes ele pede uma avaliação que chama avaliação neuropsicológica ou uma avaliação de uma fono, se a criança tiver uma hipótese de dislexia que vier junto, vai depender da anamnese dele e direcionar para uma avaliação de um especialista. É assim que se faz o diagnóstico. Ângela, como que a gente, assim você recebeu, né, essa criança, como que é o tratamento dessa criança com dislexia, com essa comorbidade? Assim, primeiro, na avaliação, a gente já consegue perceber sinais ou diferentes ou da comorbidade, né? Assim, o disléxico, para ler, ele gasta muita energia. Então, a leitura dele é lenta, além de ele trocar, além de ele omitir. Agora, o TDAH, por esse cérebro mais acelerado, então ele não vai pontuar. Então, a gente consegue ver na leitura essa dificuldade, na compreensão. Quando você lê alto para o disléxico, ele compreende tudo. Quando o disléxico lê baixinho, lê para ele em voz baixa ou para ele em voz alta, para compreender, ele não compreende. E quem tem déficit de atenção, quando eu leio para ele, ele não compreende, porque ele também está com a cabecinha em outro lugar. Então, a gente consegue, nas avaliações, já perceber essa criança. E outras coisas que, assim, tem comorbidade, não é, Paulo? É na função executiva, né? No foco, na atenção, na memória. Então, quando você vai trabalhar com disléxico, com TDAH, você tem que trabalhar tudo, né? Então, você tem que trabalhar, além da leitura escrita com disléxico, junto com o TDAH, toda essa parte de função executiva, né? Então, é bem assim, e o tratamento é muito longo, muito longo. Que isso é uma neuropsicóloga que ajuda? Não, não? Assim, depende. Assim, na parte de leitura escrita é a fonoaudióloga ou a psicopedagoga, né? E também a função executiva, também a fono e a psicopedagoga conseguem tratar. Agora, a parte emocional já seria uma psicóloga. Né? Então, a psicóloga também tem que tratar disso, porque assim, senão eles não conseguem também avançar. Né? Se não tiver um acompanhamento psicológico nessas crianças, esses adolescentes e adultos com essa baixa autoestima, eles precisam da psicóloga na equipe de intervenção. O aprendizado é emoção, né? Desculpa, doutor. Não, mas só complementando o que a Ângela falou, assim, é fundamental também a psicóloga, né? Porque a gente precisa, né, fazer várias medidas através de testes, né, neuropsicológicos para corroborar com o nosso diagnóstico. A gente precisa ver as memórias operacionais, a gente tem que ver o coeficiente de inteligência, o QI, como é que anda, para fazer diagnósticos diferenciais dentro desses pacientes. Quer dizer, apesar de o diagnóstico não ser extremamente complicado e difícil, muitas vezes a gente precisa e é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica ou até mesmo uma avaliação multidisciplinar no caso do TDAH e principalmente no caso da dislexia. É muito difícil você fazer esses diagnósticos sozinho no consultório. Fala, Ângela. Não, assim, então, vai ver que eu não me expliquei direito. Eu acho que toda avaliação é necessária essa equipe multidisciplinar, seja qual for a queixa, né? Déficit de atenção, dislexia, então tem que ser a neuropsicóloga, a fonoaudióloga, a psicopedagoga, o neuropediatra,
o oftalmologista, o exame de processamento auditivo, o parecer da escola, que é muito importante para a gente. Agora, aquilo que eu falei para você, Samanta, é na parte da intervenção, né? Que seria a fonoaudióloga, a psicopedagoga e a psicóloga, mas a avaliação sempre é com toda a equipe, sempre. E a família louca, né? No meio de tudo isso, enlouquecendo todo mundo, porque, gente, olha, isso é fato. Quando deram o diagnóstico pro meu filho, eu falava, gente, o doutor deve me conhecer, eu não conheço ele, né? Porque descreve a gente, né? Que a gente passou, né? A gente passou tudo isso sem saber. É uma coisa incrível. Acontece muito isso com vocês, adultos, assim? Na Olha, pandemia tem aparecido muito adulto. Eu não sei se eles estão trabalhando mais em casa, mas eles têm aparecido muito adulto, Paulo. eu não atendo adultos, tá? Eu sou só neuropediatra, mas eu ajudo bastante pais, né? Como uma doença familiar, genética hereditária, geralmente um dos pais é portador tanto da dislexia quanto do TDAH, entendeu? Então eles vêm com essas dificuldades, muitos deles pedem medicação que ajuda realmente, principalmente no TDAH, etc e tal. Mas existe realmente uma questão familiar assim a ser resolvida, e a pandemia, como a Ângela colocou muito perto pais e filhos, e todos esses conflitos eles ficaram muito dentro de casa. Então, os pais conheceram melhor os filhos conheceram melhor os pais, entendeu? Então, todo mundo percebeu quem é quem. E esse convívio não foi, assim, muitas vezes positivo, muitas vezes difícil, né? Mas as famílias, né, ficaram mais fechadas, se conheceram de uma maneira melhor, entendeu? Muitas vezes foi muito positivo, mas muitas vezes houveram muitos conflitos familiares aí. Aliás, a pandemia, né, é uma coisa que a gente vai ter que tirar muitas lições, né, principalmente para as crianças, para os adultos, porque esse ensino à distância para os nossos pacientes, né, tanto o TDAH quanto os disléxicos, eles ficaram extremamente prejudicados, né? Eles têm que ficar na frente de um computador. Uma criança com transtorno de déficit de atenção, muitas horas, eles não conseguem realmente. Foi muito, muito difícil para os nossos pacientes. Não sei se a Angela concorda. É um pouco desumano, desumano às vezes eu acho. Para o meu filho foi, eu tive que ter uma parceria grande com a escola, porque eram muitas horas, eu entrava 7 horas e acabava meio-dia e 20. Então, assim, é muitas horas para uma criança com transtorno de déficit de atenção, já com a dificuldade ali, apesar que a tecnologia ajudou em outras coisas, né? Sobre a parte corrigir texto, jogava lá, tudo estava corrigindo. Então, assim, a tecnologia veio muito a favor. Textos, leitores, né? O próprio Word lê para ele. Então, assim, a tecnologia ajudou. Só que para o transtorno de déficit de atenção foi difícil para ele. Tinha momentos que eu via que era sofrido, precisava andar muito, precisava mudar um pouco o foco, mas eu acho que essa pandemia todo mundo teve que aprender. Eu acho que a escola vai mudar um pouco, né? Porque o olhar da escola, eles também levaram um susto, né? Sim. E assim, principalmente os pequenininhos, na época da alfabetização, a gente não consegue fazer online. É impossível. Impossível. Então, acho que eles já estão voltando, os pequenininhos, né? Mas a gente tem que perceber se é só um déficit, né? Assim, um distúrbio de aprendizagem, não um transtorno, né? Por isso que é a criança de risco. Então, a gente tem que ficar muito de olho, muito de olho. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que foi assim, essa semana eu pedi para todo mundo me passar um monte de pergunta, mas essa pergunta foi a que, assim, a que ganhou 1 milhão, que olha, todo mundo fez essa pergunta. A medicação para o transtorno de déficit de atenção, ela não é para dislexia, ela é para o transtorno de déficit de atenção. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque muitas pessoas falam, meu filho tem dislexia e transtorno de déficit de atenção, mas tem que tomar remédio.
Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Outra pergunta, já colocando sobre a medicação. Essa medicação cura o transtorno de déficit de atenção? E como que é esse tratamento medicamentoso? Então, vamos lá. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele melhora em 50% dos casos na infância, para a adolescência. Ele melhora. Mas 60%, entre 50% e 60%, vai carregar para a idade adulta. Então, não tem cura. A maioria das vezes não tem cura. Então, a maioria das vezes a pessoa vai levar essa patologia para a idade adulta. A porcentagem vai redimir, que é mais ou menos entre 50%. Então, não é o remédio que vai fazer curar, e sim o amadurecimento e o aprendizado da criança ou do adolescente em conviver e derrotar as barreiras dessa patologia. Com relação à medicação, a medicação ela é fundamental e ela faz parte das nossas ferramentas para o transtorno. Para você ter uma ideia, se uma criança toma medicação sem fazer nenhuma terapia, sem fazer absolutamente nada, somente a medicação, ela tem chance entre 60% a 70% de se dar bem. Por isso que a medicação é tão importante, porque sozinha ela já resolve muitíssimo o TDAH. Não existe nenhuma medicação para dislexia. Então, medicação para dislexia não existe. Medicação para dislexia não existe. O que existe para dislexia é reforço pedagógico e tratamento fonoaudiológico. A medicação é uma medicação que a gente dá há muitos e muitos anos. Quer dizer, eu tenho quase 30 anos de neuropediatria e desde o momento que eu dei a primeira medicação, eu me dei muito bem, porque os pacientes voltam ao consultório dizendo que eles melhoraram extremamente e que eles estão muito felizes por estarem tomando a medicação. Quando a gente ajusta a medicação e ainda faz as terapias, nós temos um sucesso terapêutico em mais de 80%. Então, tratar TDAH é maravilhoso, porque a gente tem uma resposta espetacular do paciente e da família. É muito bom você fazer um tratamento e você ter um retorno tão espetacular. Os pacientes que a gente trata, eles adoram, voltam e continuam com a medicação. Quem não gosta de tomar medicação são os adolescentes, na verdade? Eles são meio desencanados, aí eles acabam largando, porque, etc. e tal. Mas na hora que começa a apertar próximo do vestibular, eles todos retornam ao consultório e falam: o senhor não pode retornar com aquela medicação que me ajudava, etc. Quer dizer, assim, às vezes, né, você acaba abandonando a medicação, mas assim, quem tem um transtorno de verdade e precisa da medicação, acaba usando a medicação para sempre. Como a Ângela falou, existem vários adultos tomando a medicação e se beneficiando muito da medicação. Na idade adulta, os prejuízos são outros, né? É aquele adulto que tem altos índices de divórcios, muitas multas de trânsito, troca de empregos com facilidade. Quer dizer, existem vários sintomas que a gente conhece nos adultos também. Mas é uma doença muito mais descrita, né, na infância e na juventude, entendeu? Mas atualmente tem vários especialistas que só tratam de adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também com grandes respostas terapêuticas. O que se tem de diferente da criança para o adulto em termos de medicação é que nas crianças a gente tem o tipo mais exclusivo, quer dizer, a gente tem o tipo mais puro de TDAH. Com o passar dos anos, a gente vai tendo as comorbidades, aquelas coisas que vêm junto com o TDAH, que é a ansiedade, que é a depressão, que é o transtorno opositor desafiador, que é a obsessão. Quer dizer,
o adulto ele é mais carregado dessas comorbidades do que a criança. A criança, geralmente, ou muito comumente, vem com TDAH puro, né? Então, mas a maioria das vezes, os meus pacientes saem da primeira consulta, ou no máximo da segunda consulta, com medicação, com indicação para terapia complementar com fono, com psicóloga ou com psicopedagoga. Isso é o mais correto, na minha opinião. Isso é uma qualidade de vida, né, doutor? Eu falo que eu bebo medicação e eu sou outra pessoa, eu faço faculdade, cuido de 2 crianças, tenho casa, então assim, períodos de prova, que é aquela tensão, isso o meu foco, né? Porque o meu foco melhora muito com a medicação. E eu falo que eu só paro um pouquinho quando eu vou beber minha cerveja, né? Porque eu sou filha de Deus. Aí eu paro minha medicação, tomar um pouquinho, mas depois vou embora. Ô, Ângela, você Olha, percebe... deixa eu falar uma coisa. Quem tem déficit de atenção, de verdade, se beneficia muito da medicação. É indiscutível em todos os papers, em todos os jornais, em todos os livros, em toda a comunidade neurologistas, neuropediátricas. Então, não existe praticamente ninguém, né, muito poucas pessoas que são contra medicar corretamente, tem que ser medicado. Então, é um transtorno que o remédio, que a Ritalina, que o metilfenidato, ou a lisdexanfetamina, ou Venvance, fazem a diferença na patologia. Então, existe um preconceito muito grande da comunidade, dos professores, etc., com relação a essas medicações, e eles têm que tirar isso da cabeça, porque eles precisam da medicação, eles se beneficiam da medicação e vão ter uma maior performance. Então, a medicação faz parte do tratamento e eu não abro mão dela. Eu acho que todos se beneficiam, né? Até a família também, né? Porque é estressante também você ter um filho com transtorno de déficit de atenção para a família. Então, também isso ajuda muito as coisas se organizarem. Ô, Ângela, você percebe esse benefício nesse tratamento quando você faz algum teste fonológico? Como que essa criança tomando essa medicação no seu tratamento? A gente já percebe na hora da avaliação, a criança muito hiperativa, com déficit de atenção muito grande, você não consegue fazer a avaliação direito. Então, você encaminha de novo para o neuropediatra, para ele medicar, para a gente conseguir fazer uma avaliação perfeita. E na intervenção, sem a medicação, a gente não consegue. Essa criança não vai aproveitar o que a gente tem para dar, para explicar. Aquilo que o Paulo falou, os adolescentes falam, não quero mais. Aí eu falo, bom, você é moço, você que sabe. Mas uma semana depois ele volta e fala, não, eu vou continuar, porque eu percebo. Eles percebem o que faz bem esse remédio para eles, né? Então, eles percebem muito. Então, sem remédio, quando a criança tem o transtorno, é impossível você trabalhar. Mesmo o adulto, né? Ele vai, durante anos, ele não sabe o que tem, né, Paulo? Aí ele vem fazer avaliação, aí ele consegue compreender o que ele tem, assim, os desafios que ele teve que fazer, aí ele vai acalmar, vai ter mais confiança, mais autoestima e vai ter mais sucesso nessa vida profissional, porque eles também ficam muito perdidos, muito perdidos. É muito usado, né? É muito usado em concurso também, né, doutor? Tá se falando muito nisso, né? Essa doença, ela foi descrita em crianças, que nem eu coloquei desde o começo. Só em 1980, há 40 anos atrás, ela foi descrita em adultos. Quer dizer, os adultos, né? Os adultos, eles não faziam parte disso. Mas como a gente sabe que a doença permanece em 50% a 60% na idade adulta, os adultos vêm buscando a gente, vêm até o meu consultório do neuropediatra querendo se tratar. E eles têm muitos prejuízos. Eles têm muitos prejuízos mesmo. Eles têm muitos prejuízos. Eles usam substâncias, eles cometem muitos erros, repetem os erros,
são impulsivos, são hiperativos, sabe? Eles acumularam durante a vida inteira deles porque eles acabaram não fazendo o diagnóstico e não sendo tratados. A partir do momento que eles são tratados, eles têm uma performance praticamente normal e eles melhoram muito, 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 muito. Eles agradecem como os familiares que vêm no consultório na segunda consulta vêm falar, olha, meu filho é uma outra criança. Ele nunca tirou um 9 numa prova. Ele era um aluno que tirava 4, agora ele tirou 9. Eu estou surpreso com esse 9, eu não estou acreditando. Vamos continuar com o tratamento. É desse jeito que o paciente vem na consulta. E a gente pergunta, e aí, como é que foi? Como é que foi na prova? Eu falei, o senhor não vai acreditar. Nem eu estou acreditando. Porque é uma mudança muito, muito, muito forte. Doutor, eu percebo que esse preconceito, como eu também já tive esse preconceito, é falta de informação, né? Porque é tanta desinformação que é falado, como você vai tomar um estimulante, né? Para uma criança que já é agitada. Então, assim, é tanta pergunta que deixa as pessoas confusas e com preconceito. Eu acho que a palavra certa é essa. Existe um grande movimento, né, uma grande cultura de não medicar, de desmedicação, entendeu? Mas se o diagnóstico é pontual, é correto, tanto de dislexia quanto de TDAH, e a gente tem a ferramenta correta para ajudar o paciente, a gente tem que fazer ele tomar a medicação e retornar para mostrar para ele, para a família dele, que fez a diferença. E a gente faz a diferença. Agora, a gente não pode deixar de usar uma ferramenta tão eficiente, tão eficaz que é a medicação e tão eficaz que é a terapia, porque é uma cultura popular. Existem vários países, né, que não aceitavam isso, que estão tendo que engolir goela abaixo as medicações, porque a ciência evoluiu e está mais do que provado e super provado que as medicações são extremamente benéficas para esses pacientes. Eles melhoram muito, 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 muito. Então, hoje em dia, na comunidade médica científica, nos verdadeiros psiquiatras infantis, nos verdadeiros neuropediatras infantis, isso é consenso. Não existe tratar um TDAH clássico sem o uso da medicação e sem o uso das terapias. Então, a gente precisa estar junto com os terapeutas, com fono, com psicóloga, com quem puder estar ajudando e junto com a medicação para estar beneficiando o paciente. E cada paciente é uma coisa diferente, cada paciente tem um diagnóstico diferente. Eu tenho um TDAH que pode estar ansioso, eu tenho um TDAH que tem transtorno opositor desafiador, eu tenho um TDAH que tem transtornos de conduta, eu tenho um TDAH que pode ter dislexia. E eu posso ter as coisas juntos e separados. Então, cada um tem que ter um diagnóstico individualizado e você tem que ser muito assertivo nesse diagnóstico para esse paciente ir pelo caminho correto e sofrer menos na vida. Porque se você não fizer o diagnóstico precoce, você imagina quantas derrotas esse paciente vai acumular na vida dele e que adulto que adolescente que ele vai se transformar. Está aí por que ele vai usar drogas, por que ele vai se marginalizar, etc. E tal. Por quê? Porque ele vai acumular tantos insucessos na vida dele que ele não vai conseguir ser uma pessoa correta, boa para a sociedade. Então, a gente trabalha o máximo possível, eu e a Ângela, para fazer os diagnósticos o mais corretamente possíveis, mais assertivamente possíveis. Lógico, ninguém é passível de erro. Às vezes a gente pode errar em alguma coisinha ou outra, mas assim, o importante é individualizar o paciente e usar todas as ferramentas que a gente tem para o benefício dele. Desculpa isso, estou me alongando aí. Não, tá ótimo. Tô adorando, amei. Vamos lá, Anjinha. E outra coisa muito importante são as pesquisas, né? Eu também faço pesquisa com criança, adolescente e adulto disléxico na Universidade de São Paulo,
com o professor Fernando Capovilla. Então, é muito importante para a gente entender, fazer programas adequados para esses disléxicos, né? Então, todos são muito importantes, todos, todos. E assim, e a intervenção, e assim, é muito triste você dar o diagnóstico, faz o diagnóstico, essa criança não faz a intervenção, né? Então, é muito triste, né? Vai piorando, aquilo que você me perguntou desde o começo, né? Porque, assim, com a plasticidade cerebral, com essa intervenção, esse cérebro vai mudar muito. Tem diversas pesquisas que mostram isso. Então, é muito importante a intervenção junto com a parceria do neuropediatra ou do pediatra. E, doutor, eu informo a escola sobre essa medicação? Olha, quem tem que informar é a família, né? Porque, por exemplo, a gente tem pacientes com epilepsia. O paciente tem que tomar a medicação correta, super, né, nos horários. A gente tem outros pacientes com doenças crônicas. Então, a gente tem que informar a escola que está tomando a medicação. E quando a criança sai de casa sem tomar a medicação, o que acontece? A própria professora sabe que ele não tomou medicação, porque ela vai sentir a diferença na hora que ele estiver na frente dela na sala de aula. Ele não vai parar quieto, ele vai começar a andar no meio da sala de aula. Ele fala: Joãozinho, você não tomou a medicação hoje? A professora vai ligar para a mãe e falar: ai, doutor, acabou a medicação, hoje eu não dei. Quer dizer, a própria professora que está na classe, ela vai perceber que hoje ele está menos atento, menos concentrado e está hiperativo. Então, a escola tem que saber, tem que participar e tem que estar ativa nesse processo de aprendizado. E a gente comunica à escola todas as medicações que os nossos pacientes tomam, com certeza. Eu acho de importante. A gente observa em casa, né, quando não está acontecendo a medicação ou não. Porque a gente, às vezes, nas férias acha que vai ser bom, não, é melhor dar. Melhor dar. Para você ter ideia, a medicação, ela funciona 8, 10 horas, entendeu? Então, a mãe sabe que deu a medicação e a mãe sabe quando vai acabar a medicação também. No final da tarde, praticamente, né, você funciona entre 8, 10 horas, 12 horas, a mãe percebe quando está acabando a medicação, porque o paciente volta ao estado mais ou menos normal. Mas a gente aproveita o período do dia, né, para esse paciente ir para a escola, para ele fazer atividade física, etc., e para ele ter um bom dia. O dia que esquecer a medicação, simplesmente o paciente não vai usar. E essas medicações não trazem nenhum problema com relação sei lá, qualquer... Viciar, né? Viciar, né? Porque existe esse preconceito que vai viciar a medicação. Então, também essas medicações, apesar de serem psicoestimulantes, não viciam. Existem médicos, antigamente a gente descansava finais de semana, a gente não dava sábado e domingo, hoje em dia a gente já costuma dar nos finais de semana também. Mas tem muitos colegas que acabam não dando a medicação nos finais de semana porque acham desnecessário. Então, a medicação não traz nenhum tipo de vício para o paciente, nenhum problema com relação a isso. E as pessoas têm que ter conhecimento disso para ficar tranquilas, que os médicos sabem o que eles estão fazendo. Não é um achismo, né, doutor? Tem muita ciência envolvida nisso. Tem muita pesquisa. Ângela, você vai complementar, mas eu queria que você também falasse um pouco sobre os procedimentos que a gente pode, dentro da escola, fazer para esse aluno, quando a professora recebe esse aluno, o que ela pode fazer para ajudar esse aluno? Isso que eu ia falar. Como é importante, né? A escola saber como é importante o profissional que faz a intervenção dessa criança, desse adolescente, até adulto. Até às vezes eu vou até as universidades. Eu acho que a gente tem que ter essa parceria com o professor. O professor é muito importante para perceber essa criança, os sinais que essa criança está falhando, encaminhar para essa avaliação multidisciplinar e depois receber essa criança. Mas essa criança tem que ir junto com o profissional que está tratando, tanto o pediatra, o neuropediatra, como a fonoaudióloga, a psicopedagoga. E o que a gente vai fazendo no consultório,
a gente vai compartilhando, pedindo ajuda para esse professor, para a gente trabalhar em conjunto. Então, essa criança vai, nossa, vai melhorar muito, 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 porque a escola sozinha não consegue ajudar essa criança, né? Então, ela não consegue nem avaliar e nem ajudar, ela só vai ajudar junto com a orientação desse profissional e desse médico. Então, é super importante essa parceria, professor e profissionais que trabalhem com essa criança. A família também. A família também tem que estar do nosso lado, senão a gente não consegue. Existem vários profissionais, né, médicos mesmo, neuropediatras, colegas meus, que vão às escolas. Sim, sim. Vão às escolas, vão assistir a aula, ver como é o funcionamento da classe, ver o funcionamento da escola. Infelizmente, eu, Paulo Brenes, não consigo fazer isso, porque eu não tenho tempo hábil para fazer isso, mas existem muitos neuropediatras que se dispõem aí na escola, ou psicólogos que vão na escola, ATs, fonoaudiólogos que vão ver como funciona a escola para facilitar esse aluno dentro da sala de aula e dentro da própria escola. E isso ajuda muito, né? Porque a família e o paciente se sentem muito, muito acolhidos, né? Lógico, um paciente com TDAH ou dislexia tem que fazer uma prova mais facilitada, na minha opinião. Eles têm que fazer provas mais curtas, mais objetivas, com um tempo maior. Existem várias estratégias, né, que todos nós, neuropediatras, fonoaudiólogos, etc. e tal, sabemos como ajudar esses pacientes, porque eles têm a mesma capacidade intelectual do que todas as outras pessoas. Isso não é um problema de QI, isso não é um problema de inteligência. É um problema que eles têm e a gente tem que ajudar eles a passar por isso, porque esse problema vai ser praticamente a vida inteira dessas pessoas. E quanto mais a gente estiver ajudando, eles vão ter consciência desse problema e isso vai ser praticamente resolvido durante todo a vida desses pacientes. Entendeu? Então, quanto mais rápido a gente intervir, melhor, né? Melhora muito, muito. E o aprendizado é tudo, né? Porque essa autoestima gera o aprendizado, gera o seu comportamento também, porque você está se sentindo bem, né? Envolve tanta coisa, né? Eu tive muita sorte, eu sou de Ribeirão Preto, então, assim, as profissionais que acompanham o diário, elas vão 2 vezes por ano na escola. 2 vezes por ano elas estão presentes lá e sabem o que está acontecendo, porque isso é a diferença, não tem como, né? Isso faz muita diferença. A gente tem um paciente que acumulava derrotas na escola, derrotas na vida, etc. e tal, e a gente reverte isso rapidamente com medicação e o paciente começa a acumular coisas boas, como você mesma falou, começa a saber que ele consegue fazer a prova, que ele consegue tirar uma nota boa, e a gente consegue, de uma maneira muito positiva, mudar todo esse jogo, e ele percebe, poxa, eu não sou incapaz, eu não sou diferente disso. E a autoestima desse paciente vai lá em cima e a gente consegue reverter toda essa situação. Isso vale para as crianças, porque eu trabalho muito com crianças, vale para os adolescentes e certamente o adulto, né, bem tratado e bem medicado, ele vai conseguir também fazer as coisas, né, positivas e vai virar o jogo na vida dele. Muito, muito. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Os adultos, né? Como vocês falaram mesmo, se identificando com essa patologia, que praticamente na cabeça deles não existia, e sendo tratados e tendo sucesso. Quer dizer, eu tenho vários pacientes que vêm no consultório pegar a medicação porque, assim, puxa, não posso parar, né? Além do que, essa medicação ajuda em vários outros aspectos também. Muito bom. Então, a mulher adora, né? Não tem uma mulher que não gosta desse remédio. As mulheres usam como efeito colateral, né? Emagrecedores, entendeu? Mas
Os endocrinologistas eles apostam nisso, está muito certo também, entendeu? Mas... eu não ia falar, mas é bom, viu? Então, todos têm chance. O adulto que nos procura fala, tenho chance, vou melhorar, vai melhorar, e melhora muito. Então, mas como o Paulo falou, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Eu gosto muito... É verdade. Eu gosto muito de falar para o meu filho, é difícil? Filho, é difícil mesmo. Porque eu acho que a gente tem que ter essa empatia. Filho, eu acredito que é difícil, porque eu também tenho minhas dificuldades, né? Independente quais são, mas todos nós temos dificuldades em alguma coisa e habilidade em outra. Então eu mostro muito isso para ele, só que eu falo assim, isso não é impossível. É isso que a gente não pode perder dentro da gente, que é possível. É difícil, mas é possível. Olha, a gente chegou ao fim, nem acredito como passou rápido. Tá todo mundo querendo achar vocês, gente. Todo mundo, tá aqui, ó, tá um monte de gente. Só onde eles estão? Onde eles estão? Fala, Anjinho. Dá para falar só uma coisinha que eu vi. Dá para falar tudo que você quiser. Perguntaram sobre o processamento auditivo. Isso. Assim, a maioria do disléxico tem o processamento auditivo alterado, mas nem toda criança ou toda pessoa que tem o processamento auditivo alterado é disléxico. Então, também tem que ser feita, por isso a importância dessa avaliação dentro da avaliação multidisciplinar, que aí também tem outro tratamento, que é o tratamento só para o processamento auditivo. Então, isso tudo tem que ser feito, ser visto nessa avaliação multidisciplinar. Mas não são todos os disléxicos que têm, mas a maioria tem. A maioria do disléxico tem a letrinha feia. Então, tem muitas coisas que a gente já sabe, que já é bem característico, né? Aí vem a desortografia, disgrafia, aí vem o chuveiro, né? E diferente também da descalculia, que fazem muita confusão, da dislexia com a descalculia. Então, é diferente, os quadros são bem diferentes. Na avaliação, a gente também consegue diferenciar. Então, tudo está na avaliação multidisciplinar. Ô, gente, eu posso dar uma ideia? Eu acho que vocês têm que fazer uma pós-graduação, montar uma pós, só vocês. Porque, olha, dá assunto, hein? Nossa, tem muito assunto. A doutora Ângela e a ABD estão montando um curso especial para isso. Sim. Entendendo a dislexia. Fala um pouquinho, Ângela. Com certeza. O doutor também está, né, doutor? Sim, vou participar. Foi maravilhoso. Porque, assim, eu já fiz minha inscrição. A importância da dislexia é a divulgação. Então, a Faculdade de Medicina nos procurou para os alunos, né, Paulo? Então, é super importante. Porque fala, você, Samanta, você faz pedagogia, você tem dislexia como na clínica? Não, eu tenho uma matéria de 40 horas que ensina tudo, em 40 horas. Tudo, na faculdade toda, de 4 anos. Não, então, isso não aprendi nada. Então, todos os profissionais precisam conhecer, não só a dislexia, como todos os transtornos. Na faculdade de medicina não existe isso, não existe essas matérias, TDAH, não existe dislexia. A única faculdade que tem isso é a nossa faculdade de medicina do ABC, que é capitaneada pelo Dr. Rubens Weinstein e pela doutora Alessandra. E aí sim, com muita influência de ambos os dois, a gente tem lá um grupo muito forte que trabalha com isso, mas eu acho que é a única faculdade realmente que impõe isso a nível curricular. Restante das faculdades, eu não aprendi isso na minha faculdade, que foi a PUC, e não aprendi isso na residência de neuropediatria na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu também. Isso a gente aprende na vida, aprendendo, fazendo os cursos, trabalhando com os profissionais, entendeu? É isso. As faculdades em si, elas não têm essas matérias. O que é uma pena, né? Porque é um assunto emocionante, né? É um assunto espetacular doutor, que mexe com muita gente. Eu falo tanto, um curso que eu
participei, eu falei que a importância do pediatra ter essa informação, pelo menos o olhar, os sinais, para encaminhar para o doutor. Porque o pediatra é o primeiro médico que a família tem contato. Quando você tem o seu bebê, você vai todo mês lá pesar, ver o tamanho da cabeça, ver se está comendo bem ou não está. Então, assim, eu acho que os pediatras tinham que estar ali, ó, na língua, né, já rapidinho, para encaminhar e para a gente ter esse olhar precoce, né, para ter menos impacto. Então, aqui, quando eu falei da pesquisa, já existe pesquisa com bebezinhos que já apresentam no período de balbucio um sinal que a gente fala um glitch, que vai ser disléxico, que já é disléxico. Então, é muito importante a gente não parar de estudar. Não adianta, a gente não pode parar. Não pode. Muito rápido, né, Paula? A Alessandra está aqui, doutor, ó. Ela está falando aqui, ó. Alessandra é uma companheira, adoro, aprendo muito com ela, com o doutor Rubens, né, Ângela? Adoro ela. Ângela, queria que você falasse um pouquinho da BD, né, para o pessoal te achar lá. Também, lá também acha o curso que vocês dois estão. A Associação Brasileira de Dislexia /SEDA, que é o Centro Especializado em Estudos de Aprendizagem, existe há mais de quase 40 anos. Lá a gente tem a nossa equipe que realiza essa avaliação multi-interdisciplinar. A gente faz a avaliação, faz a intervenção. Existem diversos cursos e congressos, né, Paula? A gente está sempre promovendo tudo. Com a pandemia, a gente parou. Então, vocês entrando no nosso site, na Associação Brasileira de Dislexia ou na SEDA, vocês encontram todos esses cursos, inclusive esse da Faculdade de Medicina, que é gratuito. Vocês encontram as especificações lá no nosso site. E outros tá aqui no meu canal também está. Para o pessoal não achar para entrar lá no nosso WhatsApp, né? Do curso. Isso. Não perca. Vai estar a Ângela e o Dr. Paulo também. Dr. Paulo, como que a gente encontra o senhor? Eu sou um médico, eu trabalho em vários hospitais. É só colocar meu nome, Paulo Brenes, aonde você quiser que você vai me encontrar. O telefone do consultório, estou na BD, estou na Faculdade de Medicina ABC, trabalho em vários hospitais. Então é muito fácil realmente me encontrar. Eu estou super à disposição. Eu sou uma pessoa que adora, né, esses temas também. Eu sou um neuropediatra que trabalha em todas as áreas, né? Então é muito tranquilo e eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Essa é a grande vantagem de ser um neuropediatra completo, entendeu? Que sabe desde a coisa mais complexa até a coisa mais tranquila e a gente faz tudo pelos nossos pacientes. É isso aí. Eu estou vendo um monte de pediatras vendo aqui a nossa live. Estou vendo um monte de pediatras e eu acho que os pediatras eles estão começando a se envolver mais com ensino, com aprendizado e com comportamento. E importantíssimo. Eles vão ser também grandes multiplicadores aí de tudo que a gente está falando, né? Então, assim, é sempre um prazer estar junto com a Ângela e com a equipe da BD. A gente tem uma parceria, né, e uma amizade de muitos e muitos anos, e a gente sabe da competência e da seriedade do trabalho que elas fazem lá, e é um orgulho estar aqui também falando para vocês e estar participando dessa live. Boa noite para todo mundo. Eu também. Obrigada, Paulo. Paulo também é um grande companheiro. Encontra também seu contato lá no grupo também da ABD, que a gente outro dia colocou, né? Estavam procurando. E assim, eu só tenho que agradecer, principalmente os pediatras também aqui. Eu, como mãe, né, queria ter um pediatra que tivesse olhado para o meu filho antes, mas assim, nada como a gente plantar a semente a todo mundo.
Obrigada, doutor. Obrigada, Ângela, querida, por estar essa noite aqui com a gente. E a live vai ficar gravada. Não posso perder essa live de jeito nenhum. Todo mundo está pedindo mais, mas vai ter o curso, né, Ângela? Que vai falar muito mais aprofundado, que vai ter, assim, detalhes melhores. Então, assim, participe lá do curso. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, me procura no direct, que eu passo o link para o caminho. E gratidão, que Deus abençoe a noite de todo mundo. E obrigada por multiplicar os conhecimentos e saberes desses dois profissionais que tive a honra de estar aqui. Muito obrigada, viu? A honra é toda nossa, viu? A honra é toda nossa. E é um prazer muito grande. Boa noite para todo mundo. Agora logo precisa vir para Ribeirão, Deus quiser. Uhul. Boa noite. Obrigada, Joseli. Obrigada. O braço deve estar, ó, durinho, bom. Tá ótimo. Tchau. Obrigada.